Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Antes mesmo da volta do recesso prevista para o início de fevereiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião com líderes partidários para discutir sobre as emendas parlamentares. A intenção é definir uma posição oficial da Câmara em relação ao corte nas emendas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou os líderes partidários para uma reunião na segunda-feira em Brasília. O encontro tem o objetivo de conhecer a opinião das lideranças na volta aos trabalhos em fevereiro, com foco no corte feito pelo governo nas emendas parlamentares. Lula sancionou o orçamento de 2024 com um veto de 5 bilhões e 600 milhões de reais nas emendas de comissão, dinheiro que parlamentares direcionam a seus redutos eleitorais. Com isso, Lira quer conversar pessoalmente com os líderes. Da reunião pode sair uma reação oficial da Câmara ao corte das emendas, que o governo disse ser necessário para equilibrar as contas públicas. Durante a tramitação do orçamento, havia um acordo político para manter as emendas de comissão em 11 bilhões de reais, mas os parlamentares aumentaram o valor em 5 bilhões e 600 milhões. O presidente da Câmara e deputados têm falado nos bastidores que o corte das emendas se soma a outras pautas de difícil aceitação. A Justiça liberou o pagamento de atrasados a beneficiários do INSS. O valor corresponde a processos que tratam de revisões de aposentadorias, auxílios doenças, pensões e outros benefícios. Aposentados e pensionistas do INSS que entraram na Justiça vão receber R$1,5 bilhão de reais. O Conselho da Justiça Federal liberou o montante aos tribunais regionais federais, que vão definir o cronograma do repasse. O valor corresponde a processos que tratam de revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios de quase 100 mil beneficiários. No total, foram repassados 1 bilhão e 800 aos tribunais para quitar mais de 128 mil processos referentes a requisições de pequeno valor. A maior parte é para os segurados da Previdência. As requisições de pequeno valor são pagamentos atrasados de até 60 salários mínimos, ou seja, de até R$ 85 mil, pelos valores atualizados neste ano. As requisições são pagas em ações propostas no Juizado Especial Federal. Os atrasados que superam esse valor são os chamados precatórios. Quem entrou na Justiça contra o INSS e deseja saber se está entre os pagamentos autorizados, deve consultar o advogado responsável pela ação ou entrar no portal do Tribunal Regional Federal responsável, que consta a data da emissão da ordem de pagamento. E nos destaques internacionais, um avião militar russo que levava 65 prisioneiros de guerra ucranianos caiu na manhã de hoje na Rússia. Ao todo, 74 pessoas estavam na aeronave. A informação foi divulgada por agências de notícias do país. Os prisioneiros de guerra estavam sendo transportados para troca em uma operação de resgate. O avião de modelo II-76 era designado para transporte militar de tropas, carga, equipamentos militares e armamentos. Neste voo, a tripulação era de 6 membros e outras 3 pessoas que não foram identificadas, mas também estavam a bordo. O governador local de Belgorod afirmou que um incidente não especificado ocorreu no distrito de Korochansk, nordeste da cidade de Belgorod, e que estava indo inspecionar o local. Ele disse que investigadores e trabalhadores de emergência já estavam onde o avião caiu. O Kremlin está investigando a situação. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, após ordenar a evacuação dos palestinos do norte para o sul de Gaza, a guerra se intensifica no sul. Israel atacou nesta quarta-feira a região de Khan Yunis. O governo teria feito uma nova proposta de trégua com mediação do Egito e do Catar. Apesar das negociações para estabelecer uma trégua com o movimento palestino, Israel mantém a ofensiva contra a região.
Na terça, Khan Yunis foi cercada pelo exército israelense. Testemunhas relataram disparos de helicópteros militares de Israel e a ONU registrou uma escalada da violência. A Organização Mundial da Saúde lamentou nesta quarta-feira o que considerou uma situação catastrófica e lamentável nos hospitais da cidade. Uma delegação do Hamas, cujos líderes políticos estão no Catar, chegou ao Cairo na última terça para discutir uma nova proposta de cessar-fogo. De acordo com o site americano Axios, Israel propôs ao Hamas, com mediação do Catar e do Egito, uma pausa de 2 meses nos combates e bombardeios em Gaza, em troca da libertação de todos os reféns. Até agora, o governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se opôs a um cessar-fogo e à criação a longo prazo de um Estado palestino independente que coexista com Israel. E ainda falando sobre o assunto, a ONU criticou novamente a oposição do governo de Israel a uma solução de 2 estados para encerrar o conflito com os palestinos. Mesmo com apelos de Estados Unidos e União Europeia, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se mantém inflexível em relação a uma soberania palestina no pós-guerra. O premier também afirma que o Estado hebreu precisa ter o controle total da margem oeste do Rio Jordão até o mar, como forma de garantir sua própria segurança. Guterres afirmou que a negativa israelense vai prolongar indefinidamente um conflito que ameaça a paz mundial e exacerbar o extremismo. Um fim duradouro para o conflito Israel-Palestina só vai acontecer com uma solução de 2 estados. Israelenses devem ver suas necessidades de segurança materializadas. Palestinos devem ter suas legítimas aspirações para uma independência total e soberania atendidas, em linha com as resoluções das Nações Unidas, com a lei internacional e com os acordos prévios. A ocupação israelense deve ter um fim. Israel's occupation must end. O secretário-geral da ONU voltou a condenar o ataque do Hamas em 7 de outubro, mas reiterou que nada justifica o castigo coletivo imposto à faixa de Gaza, onde cerca de 90% da população está deslocada e 1/4 dos habitantes se encontra em níveis catastróficos de insegurança alimentar. Mais de 25.400 pessoas morreram e ao menos 63.000 ficaram feridas desde o início da guerra no território palestino, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao Hamas. O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias em New Hampshire para a escolha do candidato republicano da eleição presidencial nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa norte-americana, Trump tem mais de 54% dos votos e foi parabenizado pela própria adversária, a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley. Com o resultado, Trump dá mais um passo à frente para disputar a corrida à Casa Branca. O Partido Democrata do atual presidente Joe Biden venceu as primárias com 67% dos votos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.